E foi se passando o tempo e o Senhor veio chamando aqueles que estavam o quê? Desocupados para trabalhar na vinha. E estamos na reta final, na última hora, e ainda assim, por misericórdia do Senhor, o Senhor ainda nos chamou. Tem lugar para todos. Ó Senhor Jesus. O primeiro ponto, irmãos, o que é a vinha? A vinha, nós podemos relacionar à igreja, aos irmãos. A vinha é o cuidado, é o corpo de Cristo, Senhor Jesus. E o versículo 1, ele fala com respeito ao reino dos céus. O reino dos céus é semelhante ao dono da casa que saiu de madrugada para auxiliar os trabalhadores. Então, com respeito a trabalhar na vinha, irmãos, está diretamente relacionado ao reino. Se você e eu estivermos desocupados, nós não entraremos no reino. Mas para aqueles que estão ocupados, você será premiado. Você será assalariado. Receberá um denário. Mesmo se for da última hora. Qual que é o nosso encargo, irmãos? Trabalhar na vinha. Eu preciso trabalhar. Eu não posso estar desocupado. Desocupado aqui, irmãos, é você não estar trabalhando ou vinculado ou ocupado com a vinha. O que acontece hoje com a maioria dos cristãos, com a maioria das pessoas, é que eles estão ocupados com outros afazeres e que não sobra tempo para se ocuparem com a vinha. Então o Senhor tem nos chamado, e tem chamado aqueles que estão desocupados, estão alheios. Ó Senhor Jesus, irmãos, essa é a nossa última hora. Nós somos os trabalhadores da 1/10 hora. O Senhor nos chamou para trabalhar na vinha. Sejamos fiéis a esse chamamento. Ó Senhor Jesus, não podemos ficar desocupados, envolver apenas com as coisas dessa terra. Precisamos crescer em fé. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 5. Senhor Jesus. Romanos 5, do versículo 8 e 9. Ó Senhor Jesus, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos. Amém? Seremos por ele salvos da ira. Senhor Jesus, irmãos, o Senhor, ele nos justificou, é ou não é? Ele providenciou-nos a salvação. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter dado Cristo para nós, Cristo a nós. Ó Senhor Jesus, nós podemos considerar que Cristo é como se fosse um presente de Deus para o homem. O homem não tinha esperança. O homem estava longe de Deus, sem Deus, apartado de Deus, condenado a receber a ira de Deus. Essa era a nossa condição. Mas Deus, cheio de misericórdia, ele nos deu um presente. Com grande amor, ele nos deu um presente. Então, a obra de redenção é algo que nós não temos palavra para expressar o que Deus fez por nós, irmãos. Ele nos deu, ele mesmo veio a essa terra,
se tornou homem, cumpriu toda a lei, se confinou num ventre de uma mulher e viveu a vida humana e carregou sobre ele todas as nossas dores, enfermidades, e teve a morte mais humilhante para nos redimir. E para hoje, para todo aquele que recebe-o, hoje, basta crer, basta o receber, e não mais a mão de Deus será pesada sobre você. A ira de Deus, para aquele que recebeu Jesus, já não vai mais pesar sobre ele. Se você recebeu esse presente, você se reconciliou com Deus. Você se aproximou de Deus, teve um acesso, a possibilidade de ser um amigo íntimo de Deus. Tem paz com Deus, tem a reconciliação. Ó Senhor Jesus, você tem a graça. Esse presente é a graça de Deus, é o dom gratuito de Deus para nós. A redenção é algo maravilhoso, irmãos. É ou não é? E nós anunciamos, nós lembramos dessa obra todos os domingos. O que Deus fez por nós. O que Deus fez por nós, por meio do seu Filho Jesus. Mas esse versículo aqui, ele nos diz que essa graça, ela não para por aí. Essa graça é uma graça abundante. O versículo 15 de Romanos 5, todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus, foram abundantes sobre muitos. Nós temos tocado eu vou dizer, esse jargão, muito mais. Foi o tema da conferência de jovens. Muito mais. Não pode ser um jargão para nós. Esse versículo tem que ser aberto para nós. O que Deus fez já foi muita coisa, irmãos. Mas Ele está abrindo nossos olhos para dizer que o que Ele tem para nós é muito mais do que a redenção. É muito mais do que a reconciliação. É muito mais do que ter paz com Deus. Ele quer transformar a nossa alma. Ele quer nos conformar a Ele mesmo. Ele quer te glorificar. É muito mais, irmãos. É uma graça abundante. Essa graça não é limitada. Ela é abundante, irmãos. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E não depende, nós recebemos no alimento diário, que não depende da sua condição, não depende do seu procedimento, da sua conduta, do que você faz, se você está bem ou não está. Para você receber a graça, não depende se você hoje não acordou legal. Eu vou ler esse versículo de novo. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus, foram abundantes sobre muitos. Então aqui, o dom, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus, foram abundantes sobre muitos. A base da graça é a justiça de Deus. A base da graça não é a sua condição, mas a justiça de Deus, o que Deus fez por meio de Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, se você não está bem,
se o dia, se as coisas não contribuem para, não favorecem a você ter uma comunhão com Deus, você pode ainda entender que você não tem o direito a receber a graça nesse dia. Você está se enganando, irmãos. Porque a base de receber a graça não é você, é o dom da justiça. E Cristo já cumpriu a justiça. Então, todos os dias, todos os momentos, em qualquer circunstância, nós podemos desfrutar da graça. E da graça abundante. O ponto não é mudar de fora para dentro. A partir de hoje, eu não posso fazer isso, porque Deus vai me reprovar e eu não vou receber graça. Isso não funciona, irmãos. Não é mudança de procedimento. A mudança que tem que haver em nós é a mudança na mente. É a mudança de lugar. Não do proceder. Mas a nossa mente precisa ser colocada onde? No Espírito. A mente na carne dá para a morte. A mente no Espírito é vida e paz. Se colocamos a nossa mente no Espírito, a nossa mente é renovada. Você recebe a graça abundante. Quando você se dispõe a colocar sua mente no Espírito, a graça abundante vem, e vem então a transformação da sua alma. Ó Senhor Jesus, à medida que nós aplicamos essa palavra na nossa experiência, irmãos, nós experimentamos essa transformação diária. E Deus vai então nos conformando a Ele mesmo. Então o resultado de vivermos em Cristo, o resultado de aplicarmos, de colocarmos a nossa mente nele, o resultado é dar a vida a nós. Ó Senhor Jesus, vida e paz. Vamos voltar para Romanos capítulo 8. Senhor Jesus. Vamos ler o 6 e o 7 diz isso que falamos. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aleluia! Declare isso, irmãos. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Diz para o irmão do seu lado: eu estou no Espírito. Eu estou no Espírito. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 17. Versículo 17, capítulo 5. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia! Muito mais os que recebem a abundância da graça. Nós precisamos receber a abundância da graça. No nosso viver diário, precisamos da abundante graça. Ó Senhor Jesus! E o dom da justiça, baseado nesse dom da justiça, nós podemos receber abundante graça. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Irmãos, então depende de cada um de nós. Voltando, não é questão de mudar o comportamento. A atitude nossa precisa mudar. A minha mente precisa
mudar de lugar. O nosso esforço, irmãos, eu quero dizer, você precisa gastar energia certa. Não se esforce no lugar errado. Não carrega o piano desnecessariamente. Ele tem rodinha. Você precisa colocar a sua mente no Espírito. Nós precisamos gastar nossa energia nisso. Acordar e ter uma atitude de: Senhor, eu quero voltar a Ti nesse dia. E nós temos uma chave, irmãos, um segredo que para nós você não pode abrir mão. É invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Essa prática precisa ser constante, mais constante em nosso viver. Não abra mão desse nome. Porque em ambientes você talvez não pode dobrar o joelho e adorar o Senhor, mas você pode invocar o nome do Senhor. A todo momento é possível recebermos abundante graça. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Versículo 18. Vamos continuar aqui. Capítulo 5, 18. Pois assim, como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Irmão, a justificação, a obra do Senhor, o objetivo dela não era apenas reconciliar-nos com Deus, não é apenas nos trazer a redenção, mas é nos dar a vida. Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. O objetivo da justificação é nos dar a vida. Aleluia. Senhor Jesus. Versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei, ela aqui diz aqui que ela avulta a ofensa. A lei, ela valoriza o pecado, dá evidência à ofensa, ao pecado. Se nós não temos a prática de colocar a nossa mente no Espírito, se nós, em nosso viver diário, nós deixamos de colocar a mente no Espírito, a nossa mente, então, vai para a carne. Primeiro item aqui, irmãos, não tem meio termo. Para Deus, quando Deus olha a humanidade, tem dois homens que representam a humanidade. Um é Adão, o outro é Cristo. Não tem um meio termo. Ou nós estamos em Adão, ou nós estamos em Cristo. Certo? Ou nós estamos na carne, ou nós estamos no Espírito, na vida. Ou a minha mente está para o pecado, para a corrupção, para as coisas dessa terra, ou a minha mente está para o Espírito, ou a minha mente está sendo renovada, ou a minha mente está trazendo transformação para mim. Então, se nós temos colocado a mente na carne, sem perceber, irmãos, nós vamos caindo na corrupção, nós nos tornamos escravos da lei. Porque nós, em nós mesmos, não queremos contrariar o Senhor. Não queremos ser contra o Senhor, contra a sua palavra. E nós queremos proceder bem. Mas a minha mente está na carne. Aí vem aquela situação de pecado, que pode ser até uma situação pequena, mas como eu estou com a mente na carne, a situação fica, aqui diz, avultada. Ela fica muito saliente, porque, irmãos, é impossível, é como a força da gravidade. É impossível vencermos
a vida da alma quando a nossa mente está posta na carne. 100% das vezes vamos cair. Você pode se esforçar, mas vai chegar no seu limite e você vai ser reprovado e vai gerar corrupção. Vai ser derrotado. Mas se nós colocamos e praticamos invocar o nome do Senhor, entrar na palavra, exercitar o Espírito, automaticamente a sua conduta, ela é transformada. Então, o resultado é o nosso proceder. Não é o esforço de mudar a nossa forma de agir, mas é o que precisamos nos esforçar, é colocar e aplicar nossa mente no Espírito, que é vida e paz. Não podemos enganar a nós mesmos. Ó Senhor Jesus, a nossa caminhada cristã, irmãos, ou estamos em Adão, ou estamos em Cristo. Em Adão, o destino da humanidade será morte e corrupção. Em Cristo é vida e paz. Aleluia. Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6, 7, 8. Gálatas capítulo 6, 7, 8. Não vos enganeis. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, uma advertência para nós: não vos enganeis. Nós não podemos viver nos enganando. Nós sabemos que precisamos invocar o nome do Senhor. Nós sabemos que precisamos ter comunhão na palavra. E o mundo hoje tem nos atropelado. Mas nós não somos o mundo. Nós somos aqueles que vivemos no Espírito. Nós já estamos no Espírito. Precisamos ser vigilantes e não sermos levados por este mundo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios 15, 45. Nós oramos, lemos, né? 45, 47. Vamos ler de novo. Pois assim está escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Não é o primeiro o espiritual, até o 47. E sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Então aqui há apenas dois homens, não há um terceiro. Ou você é natural, ou você é espiritual. Ou você está no primeiro homem, ou você está no segundo homem. Ou você é terrenal, ou você é celestial. Ó Senhor Jesus. Irmãos, é uma responsabilidade nossa. O Senhor te chamou para trabalhar na vinha, é ou não é? Nós somos os trabalhadores da vinha. Precisamos cooperar com o Senhor em cuidar da vinha. E a expectativa do dono da vinha, que é o agricultor, qual que é a expectativa dele? João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Qual que é a expectativa do agricultor quanto à vinha, quanto à videira? Dá fruto. O Senhor espera de nós que nós demos fruto. A vinha precisa produzir. E nós precisamos trabalhar na vinha com esse objetivo.
preciso dar fruto. Precisamos dar fruto. A vinha, como que está o fruto? Como que está? Puxa, o fruto, a florzinha está saindo. Ixi, está ficando velha a folha, vamos cortar. Nós precisamos nos envolver, irmãos, com as coisas celestiais. Preocupar com a edificação da igreja. Essa precisa ser a nossa ocupação principal. No labor de ontem, o irmão leu um versículo que eu quero compartilhar com vocês, que me despertou bastante, foi uma advertência para nós. Para mim foi uma advertência muito grande. É o de Cantares, capítulo 2, lá no Velho Testamento. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Antes de Isaías. Acharam? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 15, vamos ler. 2,15. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Ó Senhor Jesus, aqui as raposas e as rapozinhas, elas estão devastando os vinhedos. E as raposas e as rapozinhas, podemos inferir que elas são a nosso viver na alma, nosso viver natural. Quando não colocamos nossa mente no espírito, e nossa mente está na carne, nós produzimos raposas e rapozinhas. E o resultado dessas raposas é uma devastação na vinha. Nós somos os trabalhadores da vinha. Precisamos cuidar para que as vinhas, aqui fala até das flores, porque as nossas vinhas estão em flor, estão para produzir o fruto, e nós então liberamos uma raposa que destrói a vinha, que destrói a flor, que destrói o fruto. A responsabilidade para nós, irmãos, o nosso viver precisa ser muito mais abundante em graça do que foi ontem. O nosso viver de amanhã precisa ser muito mais abundante em graça do que foi hoje. A cada dia, irmãos, a nossa mente precisa ser renovada. Nós precisamos experimentar essa renovação, porque a tendência, a gravidade puxa-nos para baixo, e a nossa mente, ela é deslocada de lugar. E então, começa-se a agir as raposas, e destroem, e causam dano na edificação da igreja, no cuidado da vinha. Ó Senhor Jesus, o Senhor, Ele tem pouco tempo, é ou não é? Estamos nos últimos momentos do expediente, nos últimos minutos, para completar a 12ª hora. E nós, ouvindo a mensagem, a gente percebe o espírito do profeta. Se nós continuarmos, é o que eles estavam tentando transmitir, continuarmos como estamos, nesse ritmo, porque a mudança, ela vai acontecer. Ela está acontecendo. Estamos sendo transformados, é ou não é? Mas esse processo precisa acelerar. Deus não tem mais tempo. Nós precisamos acelerar esse processo de transformação. Precisamos cooperar com Deus. Precisamos preocupar com isso todos os dias, irmãos. A mudança é como se fosse uma mudança mesmo de casa, né? O caminhão vai, tira do velho Adão, traz para Cristo. Traz um pouco, depois vai, mais um pouco. Depois a gente vai, para com o processo. Depois ele é gradativo. Esse processo precisa ser acelerado na nossa vida. Nós precisamos ser mais transformados. Porque essa graça, irmãos, ela é abundante. O que o Senhor fez e o que o Senhor está falando para nós é que é possível nós sermos transformados.
É possível nós sermos mais transformados. É muito mais graça do que nós imaginamos que temos. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Nós precisamos ter um viver santo. Nós precisamos ter um viver de renovação constante. Muito mais graça, irmãos. Ó Senhor Jesus! Que os irmãos possam completar a mensagem. Aleluia.